Aleluia. A paz do Senhor Jesus esteja todos com vocês. Eu estava pensando que palavra eu traria, né? E hoje pela manhã eu estava falando com Deus algo que eu nunca pensei na minha vida. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo do Senhor. E comecei a perdoar. E é uma palavra forte, liberar o perdão. Porque muitas das vezes não é fácil. Não é fácil você perdoar aqueles que têm ferido. E muitas das vezes a gente traz feridas que há anos vem nos corroendo por dentro. E ali, depois que eu comecei a liberar o perdão, algo que eu achava que não me fazia mal, algo que eu achava que era só coisa da minha cabeça, mas era o inimigo me corroendo ali, sabe? Me apontando todos os dias. E hoje, ali eu falando com Deus, do nada. Eu não fui na intenção de pedir para Deus liberar perdão por essas pessoas. Eu estava falando com Deus e ali eu comecei a me pegar chorando, tocando num assunto que... Aleluia, vamos para a palavra e com o decorrer da palavra vocês vão saber, né, amém? E eu falando com Deus uma palavra, né, para falar sobre perdão. Eu com a Bíblia aberta, gente, Deus é maravilhoso. Eu com a Bíblia aberta na palavra, mas eu fui pesquisar, né, onde falava de perdão. E eu tava com a Bíblia aberta na palavra. Você vê como Deus, quando Ele dá, meu Deus, Ele dá por completo, porque Deus é poderoso demais, aleluia. E se encontra em 17, aleluia, 3. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Parece que é fácil, né? Mas não é. Parece que é muito fácil perdoar aqueles que nos têm magoado. Mas Jesus fala que se um irmão teu, aleluias, ele vier falando que está arrependido e pedir-te perdão, para você liberar o perdão para ele. E se naquele dia ele fazer 7 vezes, e as 7 vezes ele vier contigo falando, estou arrependido, me perdoa, você tem que liberar o perdão. E muitas vezes na nossa vida acontecem as coisas e a gente não libera o perdão. A gente não libera o perdão. E ali eu tava orando primeiro para minhas cunhadas, porque eu tenho um caso sério com as minhas cunhadas. E eu peço para Deus, muitas das vezes, para me ensinar a amar elas, né? E que toda vez que eu fizer algo para elas possam me perdoar. E que toda vez que elas fizerem algo que me ferir, eu perdoar. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas, do nada, veio algo que eu sofri muito na minha infância. E na minha infância, eu fui muito abusada. Muito abusada. E esse é um assunto que eu achava que pra mim tava perfeito em falar, assim. Porque sabe quando você fala em algo e não te machuca mais? Então, assim, algo não me machuca mais. Não tem o que nesse assunto. Mas é um assunto que todo dia vem me corroendo aos poucos. Sabe quando você vê um vídeo, ou alguém fala um negócio de abuso? Porque a internet hoje em dia, muita gente compartilha coisa, ainda mais quando compartilha abuso de criança. Isso dali mexe comigo. Aquilo dali me fere. Aquilo dali me machuca de uma tal maneira. E ali eu achei que estava pronta. Mas o inimigo, ele é sujo.
E a gente somos corpo carnal, onde há uma alma, e muitas das vezes essa alma ela é ferida. E o inimigo usa como brecha para entrar e fazer ali o seu esconderijo. E ele vai colocando sementinha, sementinha, sementinha. E quando vai ver, aqui dali já criou raiz, aqui dali já floresceu. E você não consegue mais respirar, você começa a ficar sufocada com aquele assunto. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu desde pequena sempre fui abusada. E teve uma época da minha vida que eu já começava a achar normal. Então toda vez que vinha alguma mão passar pelo meu corpo, eu ficava parada, como uma estátua. Porque eu achava normal. Porque eu desde pequenininha já sofrendo abuso, já achava normal. E eu só vim ter noção do que eu tava sofrendo de um pouquinho mais pra frente, quando comecei a ter um pouquinho de maturidade. Mas tinha passei por muitas mãos, mas tem 3 casos por muitas mãos, só Deus sabe. E eu me sentia tão suja que hoje na minha oração eu falei assim: Senhor, todas essas mãos que tocaram em meu corpo, todas essas mãos que foram contra a minha vontade passando pelo meu corpo, Senhor, que me sujaram, que hoje me faz sentir tanta mágoa, Senhor Jesus, no meu coração, eu libero perdão. Eu libero perdão, Senhor Jesus. E que a partir de hoje o Satanás não vai ter o que me acusar. E eu fui tomada ali pelo Espírito Santo em oração e comecei a liberar o perdão. Teve uma pessoa, que eu não esqueço o nome dele, se chama André. André da funilaria. E eu era uma pessoa simples, né? Sem condições ainda, minha família é. E eu era criança. Criança gosta de doce. Criança se vende por doce, assim. Não que eu falo que assim, me vendi, mas tô falando que criança, qualquer coisinha por doce, ela se vai. Se passar uma pessoa te oferecendo uma bala pra uma criança e falar, vamos ali comigo pegar uma bala, a criança vai. Porque criança é que nem formiga, sentiu o cheiro de doce, tá indo atrás. E naquela época, eu gostava muito de brigadeiro, eu ainda gosto de brigadeiro. E ali eu peguei e conheci, nem me lembro como foi que eu conheci este homem. Mas este homem, primeiramente, ele me deu 10 reais. E depois desses 10 reais, eu toda vez ia lá ficar pedindo dinheiro pra ele. E dali eu já saía e entrava ali no Fonte Nova e já comprava doce, comprava chocolate, leite condensado, granulado. Chegava em casa, fazia aquele brigadeiro e ficava toda feliz. Só que aquilo dali, eu já abri brecha pro inimigo. Porque toda vez que eu ia pedir dinheiro, teria trocas de favores. E isso veio me corroendo porque o inimigo faz você se sentir culpado. Ele faz achar que você é culpado. E por todo tempo na minha vida eu achei que eu era culpada porque eu estava indo atrás daquele dinheiro. Era eu que ia lá, entende? Oh meu Deus, será que alguém vai entender? E eu me senti, e todo sai com o tempo, sabe? Eu me sentia corroída, me sentindo culpada, sabe? Aquele peso de culpa, aquele fardo de culpa em cima de mim. Aquele negócio que me sufocava. E toda vez assim, sabe? Com alguma lembrança. E toda vez que eu como brigadeiro, eu lembro disso. E é uma culpa que só quem passa sente, sabe? E eu achando que eu não tinha que pedir perdão, ou a pessoa pedir perdão, porque já que era eu a culpada, né? Mas depois, conhecendo a palavra do Senhor, eu vejo que eu fui vítima. Eu fui vítima. Este homem foi vítima. Vítima do inimigo. Vítima porque o inimigo viu brecha e ele entrou ali e se apossou. E começou a fazer ciladas ali e a gente foi caindo. E o outro caso é um senhorzinho também que morava perto de casa. Eu ia brincar com as netinhas dele. Eu lembro só do nome da filha dele, que se chamava Michele. E ali eu ia brincar com as filhinhas dele, com a neta dele.
ele tinha um saco de suspiro dentro do guarda-roupa dele. E eu não vou contar muitos detalhes do que acontecia, né? Porque é constrangido para você ouvir e constrangido para mim tá contando. Mas qual a intenção desse vídeo? Qual a intenção de estar falando isso? A intenção é que você é vítima. Porque muitas vezes a gente se acha culpado. Muitas vezes a gente se acha assim, que é tudo que aconteceu de ruim nas nossas vidas, às vezes muitas vezes da nossa culpa. E isso é o que o inimigo quer colocar na nossa cabeça. Isso é o que o inimigo quer achar, que a gente é culpado dessa situação. Mas eu quero falar para você hoje que você não é culpado. Ei, o fardo que Jesus nos dá é leve, não é pesado. O fardo pesado que você está carregando é o inimigo que está colocando em você. Seja livre. Tira essa culpa de cima de você. Libera o perdão. Libera o perdão porque tanto você como a pessoa, os dois não são culpados, mas os dois foram vítimas. E ali, né, eu ia brincar e ele entrava no quartinho, e no quartinho dele tinha até uma janelinha pequena, que ele ficava vendo quem é que entrava no portão. E ali ele mandava as netinhas dele fazer alguma coisa lá fora e me deixava ali no quarto dele. E ali, né, acontecia o que acontecia, com o suspiro. E colocava o suspiro, sabe, assim, do lado dos seios. Como eu era criança, sabe, quando os peitos não tá se formando, parece um suspiro. E ali dá pra você imaginar já o que eu tô querendo falar, né? E eu ainda falo assim pra ele, você já é velho, porque ele tinha cabelo branco. Ele falava assim, não, eu sou jovem, tenho 18 anos. E toda vez que eu ia pra lá, e toda vez eu sofria esse abuso. O terceiro, o que me corroía, é de uma pessoa muito querida, né? Um laço familiar. Também não venho falar aqui pra expor também a pessoa, né? Mas com tudo isso, gente, que eu quero falar, porque hoje foi um dia tão ali especial nesta oração. Liberar o perdão. Você vê que muitas das vezes eu fui abusada. Não, tantas vezes desde pequenininha, só o Senhor sabe quantas mãos sujas e imundas. E eu já me sentia já como um instrumento do pecado ali, um instrumento que qualquer um podia passar a mão, qualquer um. Mas Deus, aleluia, Ele me libertou. Hoje, dia 3 de dezembro, eu me senti livre porque eu estou falando abertamente sobre isso. E hoje eu liberei o perdão para todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Enquanto você não liberar o perdão, não importa se a pessoa está perto ou está longe, se ajoelha onde você está. Tenha uma intimidade com Deus agora. Conversa com Deus e fala assim, Senhor, eu libero perdão para aquelas pessoas que me feriu. Para aquelas pessoas, meu Deus, que está me corroendo e tira a minha paz. Porque eu, Andressa, todo dia, esse assunto me tira a minha paz. É tocar em assunto de abuso, é tocar que criança foi abusada, isso me perturba. Me perturbava, porque a partir de hoje eu criei em nome do Senhor Jesus que eu estou liberta. Então, que o Senhor Jesus vê, e você fala, tem uma intimidade ali com o Senhor e libera, começa a liberar o perdão. Por mais que te doa, por mais que a palavra perdoa, eu perdoo, seja difícil de sair da sua boca, perdoa, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o quanto você vai ficar leve. O quanto você... Meu Deus do céu, isso é forte. Eu queria ser uma pessoa que tem um dom de se expressar. Aleluia. Para que você venha entender o que eu estou falando assim de uma maneira claramente. Mas eu creio que o Senhor Jesus vai colocar um entendimento em você. O que eu quero dizer, irmãos, perdoa aqueles que têm te magoado. Eu não estou falando só de caso de abuso, não. Eu estou falando de qualquer coisa. Pode ser com uma cunhada, você tem uma rixa com a sua cunhada, ou que você não fala com a sua sogra, ou que você tem uma rixa com o seu marido, e sabe, isso vai te corroendo, ou com o seu irmão, com o pastor da igreja, gente, qualquer coisa que você venha se corroendo por dentro e não consegue liberar o perdão, isso é o fardo do inimigo que ele coloca nas suas costas, isso é a brecha que você dá pro inimigo criar raiz dentro de você.
Então, a partir de hoje, eu profetizo sobre a sua vida a libertação. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir do momento que você falar, Senhor, eu libero perdão para essas pessoas que me abusaram, para essas pessoas que me magoam, para essas pessoas que têm me ferido, Senhor Jesus. Eu libero perdão, Senhor, e que o Senhor venha me perdoar também para as pessoas que eu magoei. A partir de agora, eu profetizo sobre a sua vida. A partir do momento que você tomar essa atitude, a partir do momento que você tomar essa atitude de liberar o perdão, aleluias, eu profetizo sobre a sua vida que nenhum apontamento do inimigo se levantará contra ti. Que a partir de hoje o seu jugo será leve, o seu fardo será leve. Aleluias. E o que o inimigo não vai ter mais o que te acusar. O inimigo não vai ter mais raiz para se plantar dentro de você. Porque a partir de hoje o Senhor Jesus corta toda a raiz de maldição dentro de você. Toda a raiz, todo o mal plantado, crescido dentro de você está caído por terra hoje em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento que você levantar a boca para liberar o seu perdão, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você que será uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje. Aleluia. E Deus fala, olhai para vós mesmo. Aleluia. E se eu, irmão, tenho alguma coisa que te ferir, que você possa me perdoar também. Porque ninguém é santo. O único que foi santo foi Jesus Cristo. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas que nós possa liberar o perdão. Isso é tão sério. Perdoar é tão difícil. Perdoar é tão difícil. Que é uma raiz que se cria e leva anos. Eu levarei anos, eu tenho 26 anos. Olha o tempo de anos que isso vem me acorrentando. Olha o tempo de anos que o diabo vem me acorrentando. E eu achei que era um assunto que estava ali comigo, mas que não me feria. Que eu estava sabendo lidar com a situação. Mas hoje eu percebi que a ficha que aquilo ali estava me corroendo, estava me matando aos poucos. Sabe? O medo, olha assim pra minha filha, eu tava com medo de minha filha passar pelas mesmas coisas que eu passei. E ali vai te criando medo, você vai ficando preso e uma situação vai virando outra situação. Até o ponto de você acabar ferindo quem tá do seu lado. Porque suspeita vai pra tudo que é lado. Quando você passa por uma coisa, você tem medo que seus filhos passem. E aí você vai magoando pessoas que tá do seu lado. Então, a partir de hoje, libere o perdão. Não há necessidade de você ir até a pessoa. A não sei se o Espírito Santo te colocar no seu coração que você tem que ir até a pessoa. Mas no seu particular com Deus, no seu quarto, você se ajoelhando e liberando o seu perdão. Fala, Senhor, eu não aguento mais esse fardo. Eu não aguento mais essas correntes trancadas em mim. A partir de hoje eu abro os cadeados, cai por terra essa corrente em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai te libertar. E o diabo não vai ter mais forças para te acusar. Que esse assunto que está te prendendo, o diabo não vai ter mais força. Porque você, aleluia, vai ter desprendido, vai ter caído por terra. Não vai ter mais raiz para crescer. Vai ser cortada em nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra. Eu sei que o vídeo ficou longo. E eu tenho tantos testemunhos. Tanto testemunho que eu creio que vai edificar muitas pessoas. Mas esse foi o que o Senhor me colocou no meu coração. Para estar falando com os irmãos. Amém? Libera o perdão. Libera o perdão para que você seja libertado das acusações do inimigo. Fica com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus esteja com você. Em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor estejam à tua porta. Aleluia, que deixa o anjo entrar, deixa o anjo do Senhor entrar no seu lar, fazer a diferença, fazer aquela limpeza, tirar todo devorador, todo cortador, todo migrador, todo demônio de acusação, vai ser caído por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com a paz do Senhor Jesus. Um beijão no coração.